Olá, professor, professora, professor coordenador, professora coordenadora, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino Leste 2. Estaremos com vocês hoje falando um pouquinho sobre o programa de recuperação e aprofundamento. Sou a Silvana, PCNP, do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Estaremos a acompanhá-los nessa jornada, dessas formações, para potencializar o nosso trabalho. O programa de recuperação e aprofundamento, ele tem foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares. Então, para garantir esse desenvolvimento, que são considerados essenciais, os mais importantes, com o intuito para que os nossos estudantes eles avancem no percurso educacional. Daremos início a esse ciclo agora em 2020 e ele se estenderá até o ano letivo de 2021. O plano de retomada, que é o programa de recuperação e aprofundamento, ele está dividido em 6 etapas. Nós iremos agora trabalhar com vocês a etapa acerca do currículo, que ele tem o foco nessas habilidades essenciais. Ok, nós vamos focar um pouco, são 6 frentes, né? A frente do currículo, um pouquinho do recursos didáticos, a avaliação, a formação, o acompanhamento e a tecnologia. Hoje nós vamos utilizar um recorte de quase todos. Nós não vamos focar em todos em função das formações terem um aprofundamento maior nas próximas formações. Acerca do currículo, nós podemos fazer o seguinte questionamento: por que priorizar? Então, o porquê priorizar é aprender aquilo que é essencial. Então, o que é essencial para que o meu estudante ele consiga dar seguimento à trajetória acadêmica, à trajetória escolar dele. E aí nós temos aqui, com base em evidências internacionais, em pesquisas, em estudos internacionais, que indicam o quê? Que ajustar essas prioridades, no processo de ensino-aprendizagem, ele é essencial. Então, para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. No caso, esse período que nós estamos a enfrentar, que é o período da pandemia. E as pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. Daí a importância de se ter um programa de recuperação e aprofundamento no sentido de recuperar aquilo que precisa ser recuperado, avançar nas habilidades, preparar o estudante para que ele dê seguimento à sua jornada acadêmica no ano subsequente. Então, nós podemos observar aqui no primeiro nível, que é um estudo feito pela Unesco, quais são as habilidades que são imprescindíveis nesse processo do ensino-aprendizagem. E aí nós temos aqui, na parte do meio, na parte azul, o nível 2, que foi feita essa pesquisa acerca dessas questões pandêmicas, qual o comportamento que os estudiosos eles puderam observar acerca dos pontos positivos e negativos ao se ensinar os conteúdos nesse período remoto, vamos assim dizer que nesse período de educação remota, essa questão dos componentes, das habilidades, dos objetos de aprendizagem, dos conteúdos, não podem ficar parados, assim, de alguma forma, eles têm que continuar acontecendo, e principalmente, Silvana, o último aqui eu não consigo ler, ele fala um pouquinho do que mesmo no século XXI, você pode reforçar para nós? São as habilidades, São as habilidades
e atitudes do século XXI. Então, essas habilidades, essas atitudes, elas partem num primeiro momento da escola, do interior, né, da comunidade escolar, e externa nessas aprendizagens para potencializar a vida acadêmica, os ensinos acadêmicos desses estudantes. Muito bem, como até o próprio material, a indicação da Base Nacional Comum Curricular, então ela já afirma lá nas 10 competências gerais, né, ele fala um pouquinho dessa questão de preparar o jovem para as competências e atitudes do século XXI. De acordo com as recomendações da Base Nacional Comum Curricular, nós temos agora para todos, né, as competências gerais específicas. Na BNCC, nós temos as 10 competências gerais. Vale lembrar que cada área, de cada componente curricular, nós temos as competências gerais específicas, como língua portuguesa, matemática, química, física e demais áreas também. As unidades temáticas de cada área, nós vamos especificar mais à frente um pouquinho o que é, e os objetos de conhecimento, que na realidade eram os conteúdos. Hoje, com a nova nomenclatura, passa a ser chamado de objetos de conhecimento. E também focando aqui as habilidades. Está exposto nesse slide a questão do código alfanumérico. Conforme bem explicado, os 2 primeiros pares de letras, eles correspondem ao segmento. Os 2 pares de números, eles correspondem ao componente curricular. Posterior a isso, nós temos mais 2 pares de letras que correspondem à habilidade proposta de ano e série. Então, EF é ensino fundamental, 67 é para o 6º e 7º ano, né, Silvana? Isso. E o EF eu não entendi. O que é o EF mesmo? Componente educação física. Ah, tá. Mas nós estamos falando de língua portuguesa e matemática. Você poderia falar para nós o porquê apareceu a educação física? Sim, nas próximas formações, nas próximas orientações que serão mediadas juntamente à IFAP, ao Centro de Mídias, Diretoria de Ensino e Unidade Escolar, nós iremos falar acerca das transposições metodológicas. O que seriam essas transposições metodológicas? É o desenvolvimento das habilidades atrelados aos demais componentes curriculares. Então, aqui nós colocamos educação física como componente curricular de educação física, ele pode potencializar, ele pode contribuir com o ensino-aprendizagem dos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática e todos os demais componentes. Então, mais à frente nós iremos verificar que esse recorte, essa leitura, ele é bastante pertinente e fará sentido nas próximas formações, ao passo que nós nos familiarizaremos com os materiais. Ok. Então, como o quadro anterior, né, lá falava do código alfanumérico. E a nova Base Nacional Comum Curricular, como o Currículo Paulista também, ele traz aqui as unidades temáticas. Em matemática, as unidades temáticas são números, álgebra, grandezas e medidas, espaço e forma e probabilidade estatística. Neste exemplo aqui, eu tenho aqui números, unidade temática, o ano, aqui eu estou citando a referência do primeiro ano, dos anos iniciais, as habilidades do currículo paulista e objeto do conhecimento. Eu vou fazer aqui um exemplo, vou citar aqui o exemplo do segundo, no caso aqui, ou seja, a partir do primeiro, né? Então eu tenho EF, ensino fundamental, 01, que é o primeiro ano, MA, que é matemática, e 01. 01 é um grupo de habilidade que corresponde a esse objeto de aprendizagem. Esse objeto de aprendizagem, que era o antigo conteúdo, ele fala em contagem de rotina, contagem ascendente, descendente, reconhecimento de números,
contexto diário, indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para organização de informações. Ou seja, podem ser trabalhados em um calendário, podem ser trabalhados em uma agenda, pode ser reconhecido também como a numeração de casas, dos vizinhos ou de ruas. O outro exemplo aqui é a unidade temática números, também no primeiro ano, EF01, ensino fundamental primeiro ano, MA matemática, e vocês observem que ali eu tinha a habilidade 1, agora eu tenho a habilidade 2, que é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. E o objeto de conhecimento, que era o conteúdo, é a quantificação de elementos de uma coleção. Estimativas, contagem 1 a 1, pareando entre os agrupamentos e, além, uma comparação. Talvez aqui eu possa utilizar como figurinhas, ou lâmpadas, ou uso de sequência. No próximo aqui, eu vou mostrar para vocês de uma outra série e segmento também. Neste exemplo aqui, eu falo um pouquinho do 7º ano. Então, eu tenho números, EF, 07, sétimo ano, MA 12, matemática, 12 é habilidade 12, resolver, elaborar situações, problemas que envolvem as operações com números racionais. O objeto de conhecimento são os números racionais. Aqui eu trago um outro exemplo aqui do 7º ano, onde eu tenho aqui números, álgebra e álgebra. Nos exemplos do 7º ano, eu tenho EF 07, ensino fundamental 7º ano, MA matemática, 12 é a competência, a habilidade 12, resolver problemas, resolver e elaborar situações, problemas que envolvem operações com números racionais. O objeto de aprendizagem é números racionais na representação fracionária e na representação decimal, os usos da ordenação e associação com os pontos da reta numérica e números. Aqui eu tenho MA matemática, habilidade 13, compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo. Ele entra já no campo da álgebra, né? Quando eu venho trabalhar com uma questão de letra ou símbolo, e a linguagem algébrica, variável e incógnita. Começa a partir do 7º ano, na verdade do 6º ano. E aqui, só dando continuidade, é a habilidade 14. E eu trago mais um exemplo aqui de língua portuguesa, que ele fala um pouquinho do que mesmo? Campo, Silvana? Jornalístico, midiático, acerca da oralidade. Então, permeia do 8º ao 9º ano, do ensino fundamental, está na habilidade 13, que nos passa acerca do quê? Vale lembrar que os verbos sempre estão no infinitivo, então planejar, analisar, planejar para pessoas locais, colegas, professores, pai, mãe, por exemplo, e entrevistas sobre fatos de relevância cotidiana. E aí temos também que aplicar as entrevistas com vistas à compilação e à análise de respostas coletadas. Estratégias de produção de planejamento, realização e edição de entrevistas orais. Então, vale lembrar que os trabalhos acerca da expressão corporal, a leitura, os debates, os seminários, eles fomentam esse campo jornalístico acerca da oralidade. Abaixo, nós temos a análise linguística semiótica, que está na habilidade 14A. Então, analisar em textos orais e escritos os movimentos de sustentação, refutação e negociação de argumentos, onde o estudante ele poderá fazer a leitura do texto, ele se colocar como sujeito autônomo acerca dessas interpretações e fundamentar as interpretações acerca desse texto.
Analisar em textos orais, escritos, a força persuasiva dos argumentos utilizados. Então, por exemplo, nós poderemos colocar os debates. Você pode observar também, professor, professora, que nesse caso o nosso código alfanumérico aqui, ele é um pouco diferente, ele aparece aqui, o EF, Ensino Fundamental 89, porque é uma habilidade que trabalha-se tanto no 8º como no 9º ano, e a mesma de baixo também, a 13, a habilidade 13, aqui a habilidade 14A, a habilidade 14B. Então a gente chama atenção e reforça também que ao passar do tempo, né, claro que não é de uma hora para outra que nós vamos já reconhecer esses códigos alfanumérico decore salteado, não é para acontecer isso, mas é para que nós possamos identificar e reconhecer para que modalidade de ensino, ensino fundamental, para que ano, qual é o componente curricular e qual é a habilidade. É importante a gente sempre fazer esse exercício quando possível. Acerca do currículo, selecionar o que o aluno deve aprender ainda no ano letivo de 2020, em cada componente curricular, há o que avançar para a série, a série seguinte. Então, nós podemos verificar o que já foi trabalhado e o que precisa ser recuperado com esse estudante. O que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. E atrelado a isso, a indicação de como trabalhar essas habilidades com os materiais no centro de mídias e as aulas presenciais. Acerca desses materiais, o que podemos fomentar é o entrelaçamento entre as sequências de atividades e materiais regulares, onde os estudantes eles se encontram em 3 momentos. Como foi dito anteriormente, no primeiro momento é o momento de recuperar e aprofundar as aprendizagens que foram apresentadas em anos anteriores. O segundo momento é o momento no avanço dessas habilidades que correspondem ao próprio ano e à série vigente. O terceiro momento, a terceira situação, é preparar a esse estudante para o ano série seguinte, para que ele consiga dar seguimento à sua vida acadêmica com êxito. Muito bem, Silvana. E também só reforçando a questão dos materiais. Nós temos aqui as sequências didáticas de atividades adicionais, né, de língua portuguesa e matemática. Elas são focadas nas habilidades essenciais de todos os anos e séries, no qual nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Temos também os materiais regulares complementares de todos os componentes curriculares. Por exemplo, PNLD, que são os livros didáticos, no caso dos anos iniciais, o ler e escrever, o EMAI, no caso dos anos finais e ensino médio, o São Paulo Faz Escola, e as plataformas digitais, e além o material Aprender Sempre, 2019, que foi o pontapé inicial desse material, que foi realizado ano passado para os quintos, nonos anos do ensino fundamental, e a terceira série do ensino médio. Esse material ele teve uma grande aceitação por parte dos professores e na análise de cada sequência didática. Nós convidamos vocês, professores, a conhecer esse material e a desmembrar ele, trabalhar ele, realizar o desdobramento dele em alguns momentos de recuperação com seus alunos. É importante conhecer esse material. E para que todo esse processo, esse programa de recuperação e aprofundamento ele tenha êxito, nós contamos com a colaboração dos professores facilitadores, que serão atores muito importantes nesse processo de ensino-aprendizagem. Colaborarão com as boas práticas, colaborarão com as práticas exitosas desenvolvidas nas suas unidades escolares, serão facilitadores acerca dos seus pares, entre seus pares e o coordenador pedagógico da unidade escolar. Então, agora nós vamos falar do currículo paulista e o currículo oficial do Estado de São Paulo do ensino médio. Por quê? O currículo
ele já foi homologado. O currículo oficial do ensino médio ele ainda está em fase de transição e homologação. Me parece que até já foi homologado no estado de São Paulo, mas ainda por questões e pareceres legais, ainda utiliza-se o termo currículo oficial do ensino médio. Para o processo de recuperação e aprofundamento, nós vamos utilizar as matrizes e habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, para as sequências de atividades e o recorte do São Paulo Faz Escola, EMAI e Ler e Escrever. E para os demais componentes curriculares, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, no caso dos anos iniciais Sociedade e Natureza, e São Paulo Faz Escola. As matrizes de habilidades essenciais, elas servem para serem trabalhadas nesse processo de recuperação e aprofundamento. Então, o que é matriz de habilidades essenciais, Silvana? Trata-se de um recorte do currículo paulista do ensino fundamental e currículo oficial do ensino médio das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Ah, entendi. Então é tudo aquilo que já tem no currículo paulista e no currículo oficial. É um recorte daquilo que o aluno perdeu. É isso mesmo? Exatamente. Muito bem. Então, na questão 2, ele fala: as habilidades são apenas do ano, série escolar em curso? Não, consideramos na elaboração da matriz de habilidades essenciais para determinado ano série, tanto as habilidades essenciais do ano, quanto outras de anos séries anteriores, que são pré-requisito e necessárias para o estudante avançar em seu percurso educacional. Ah, muito bem. Então, aqui, conforme o organograma, nós temos o currículo paulista e oficial, já falado anteriormente. Agora nós estamos falando de matrizes e habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática. E também tem o escopo das sequências, que é a sequência das atividades. Vamos ao próximo slide, por favor? Então, agora nós também vamos focar a questão das matrizes e habilidades essenciais. Por que priorizar as habilidades essenciais do currículo? Com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado e, mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes, continuarem sua trajetória com sucesso. Ah, muito bem, é o que está acontecendo com as aulas do Centro de Mídias, as aulas de educação remota, que todos os professores estão desenvolvendo, e as escolas acompanhando, e nós, do Núcleo Pedagógico, também realizando um acompanhamento e a formação com os coordenadores e professores também. Muito bem. 4. A matriz de habilidades essenciais servirá para quê? Ela orienta a produção do material didático, de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa e matemática, e a sugestão de seleção feita pela SEDUC de trechos dos materiais regulares. Vai orientar as avaliações diagnósticas, intermediárias e de processo, produzidas pela SEDUC, e Ah, orientará a frente de formação, dando coesão e coerência para as ações. então muito bem, são várias ações. Então, são as frentes das avaliações, tanto as externas, como a AP, como também a avaliação de entrada. Será que é isso mesmo? Vamos ao próximo slide? Ah, é isso mesmo. Como foi o processo de construção da matriz? Base de análise, resultado do SARESP de 2019, resultado da avaliação diagnóstica de entrada de 2020. Ah, entendi. Então, são resultados, já um recorte de tudo aquilo que o aluno já vinha demonstrando que ele tinha dificuldade. Por isso, a necessidade da recuperação e aprofundamento. E as categorias de análise das habilidades essenciais? O que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano série, que são as habilidades essenciais do ano corrente e a do ano série anterior, que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. Ah, entendi. Então, são as habilidades deste ano e talvez a necessidade de habilidades de anos anteriores. Entendi. Exatamente. Vamos ao próximo, então. Esses são as matrizes essenciais, retomando
o código alfanumérico do currículo paulista. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Esse código alfanumérico, ele refere-se a um conjunto de combinações entre letras e números. O primeiro par de letras, ele indica que corresponde ao ano série, ensino fundamental aqui no caso. O primeiro par de números, ele indica o quê? Que é referente ao ano em que se refere a habilidade, nesse caso, do sexto ao nono ano. Já o segundo par de letras indica ao componente curricular que essa habilidade pertence, aqui no nosso caso, língua portuguesa. O segundo par de números indica a posição dessa habilidade na matriz de habilidades essenciais. Que é do sexto ao nono ano. Exatamente. Ok, então aqui eu tenho as habilidades essenciais e de suporte. Sétimo ano, matemática. Então a habilidade aqui é EF, Ensino Fundamental 07, sétimo ano, MA, matemática, 17, que é habilidade. Então a habilidade do currículo oficial, ou do currículo paulista, retificando, né? Currículo paulista, é resolver e elaborar situações, problema que envolvem variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. E a habilidade de suporte? A habilidade de suporte corresponde ao ano anterior. No caso, está na matriz, na habilidade 13, que nos traz que resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, como, por exemplo, cálculo mental, calculadora, e em contextos de educação financeira, entre outros. Ah, tá. Entendi. Então, no sexto ano, o aluno já é capaz de realizar cálculo mental. Por exemplo, se eu falar quanto é 25% de 100, ele sabe que corresponde a 25. Então, ele já realiza alguns cálculos mentais. E também utiliza algum cálculo pela calculadora. Então, nesse caso, quando ele trabalhava com porcentagem, ele já previa um pouco sobre a questão de como trabalhar a proporcionalidade direta e inversa também. Então, essa é a habilidade que ele aprendeu no sexto ano. Ok. E a outra habilidade, suporte? A outra habilidade de suporte, ela passou a ser construída a partir do quinto ano do ensino fundamental. Ela encontra-se na habilidade 4B e ela nos traz que produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. E encontramos também na habilidade 6 que associar as representações 10, 25, 50, 75 e 100%, respectivamente, à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro. Para calcular porcentagens, utilizando as estratégias pessoais, como, por exemplo, cálculo mental, calculadora, em contexto de educação financeira, entre outros. Entendi. Então, essas habilidades de suporte são as habilidades que os alunos apresentaram e aprenderam nos anos anteriores, mas apresentaram o déficit no sétimo ano. Ok. Vamos ao próximo? Então agora nós temos uma habilidade essencial e de suporte da primeira série do ensino médio. A habilidade essencial é saber reconhecer as relações de proporcionalidade direta, inversa, direta, com quadrado, entre outras, representando-as por meio de funções, compreender a construção de gráficos de funções de primeiro grau e saber caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. E a habilidade de suporte? A habilidade de suporte, que é encontrada no nono ano, na habilidade 8,
ela nos traz que resolver e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Ah, então o professor de matemática sabe do que nós estamos falando, de escalas, grandezas, e não só o professor de matemática. Acredito que o professor de educação física conhece um pouquinho, professor de química, professor de ciências, professor de biologia, e as demais áreas também, de uma forma interdisciplinar, podem contribuir um pouco com essa questão dessa habilidade suporte. Ok, a outra habilidade de suporte é EF08, MA13, da habilidade 13, é resolver e elaborar situações, problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Ah, então é a mesma coisa que a habilidade de suporte anterior. E agora a próxima habilidade de suporte, Silvana? A habilidade de suporte F07MA17, que é encontrada no currículo paulista, nos traz que resolver e elaborar situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Ok, então eu entendi. Então o aluno está na primeira série do ensino médio e requer todas as habilidades anteriores até o sétimo ano, que são as habilidades de suporte. Muito bem. E agora, nesse slide, nós temos aqui a sequência de atividades. Essa sequência de atividades, só retomando a questão do organograma, o currículo paulista, ou oficial no caso do ensino médio, a matriz de habilidades essenciais, que são as que já contemplam no currículo de língua portuguesa e matemática, o escopo da sequência e as sequências de atividades. Essas sequências de atividades, o material ele vem com planejamento para os anos iniciais em 10 tempos e os anos finais e médio em 8 tempos de aulas. Essa é uma das capas do material que nós recebemos, que algumas escolas já começaram a receber, o Aprender Sempre. Nesse caso, da segunda série do ensino médio. O caderno ele vem conversando com o professor. Neste caso aqui, ele vem fazendo uma apresentação, ele vem fazendo um breve relato do porquê da recuperação e aprofundamento, da análise que foi realizada, das habilidades essenciais. Ele vem falando, além das habilidades essenciais, dos resultados do SARESP, da ADE, e a Coordenadoria Pedagógica, a COPED, também vem, juntamente com os coordenadores e os PCNPs, os núcleos pedagógicos, orientando e destacando quais são essas habilidades. Então, é uma conversa que vem desde a SEDUC até a COPED, até as diretorias, com a coordenação das escolas e com os professores também, para que ele possa utilizar o material. Outra forma, ele vem: olá, professor, olá, professora. Ele vem novamente conversando com você, falando sobre a sequência da atividade. Ele vem falando, reforçando também a questão do código alfanumérico. Ele vem reforçando também as outras avaliações, no caso como o SARESP também, e por aí vai. Ele também identifica aqui um planejamento para desenvolver a sequência de atividades. Aqui, por exemplo, um deles, esse é um exemplo de matemática, mas em língua portuguesa também temos o exemplo voltado para a área. Nesse caso aqui ele fala a aula e o tempo, por exemplo, de 1 a 2 aulas de 90 minutos, considerando 45 minutos cada uma delas. Aqui para o tema da aula é mapa mental, como se lê. Aqui ele propõe 3 aulas de 45 minutos. Qual é o padrão? Nesse caso aqui, 4 de 45 minutos, os decimais e o infinito. Aqui os 5 e 6 de 90 minutos, entre na linha. Aqui no caso é trabalhar a reta numérica na linha com os valores, diversos valores das várias variáveis, operações, tanto da álgebra como também dos números racionais e irracionais. Aqui o 7 de 45, os números irracionais, e o 8 de 45, a localização dos irracionais na reta. Como também na língua portuguesa, vocês vão encontrar exemplos práticos desse segmento. Agora, como vocês estão em ATPC, nós vamos dar um tempinho para você, professor, de 10 a 15 minutos, para você analisar e conhecer
o material Aprender Sempre. E as orientações dos professores, eu citei alguma delas, mas é importante que você possa ver. Então, agora, com você, professor, faça uma análise do material, 15 minutinhos, tá bom? Olá, professores, tudo bem? Nós já sabemos que vocês conseguiram fazer análise do material e, como proposto na semana, foi identificado que o material sempre vem conversando com você, dizendo a primeira parte, iniciando, desenvolvendo, organizando a turma, motivar a turma, estimular a turma, análise das respostas, a possível resposta que os alunos, as possíveis respostas que os alunos podem oferecer ou trazer, vem também o finalizando e as referências. Eu acho que é importante fazer uma análise desse material. E também esse material, ele vem com algumas outras informações, conversando com o professor. Então, aqui nesse caso, eu tenho aqui a atividade de matemática ou de língua portuguesa 4 e 5. Ele vem conversando e vem te dando uma orientação. Tudo bem? Agora, o entrelaçamento entre essas sequências e materiais regulares, a Silvana vai explicar um pouquinho para nós. Acerca do entrelaçamento entre sequências e materiais regulares, nós encontramos 3 situações. A primeira é recuperar e aprofundar as aprendizagens de anos anteriores dos nossos estudantes. A situação 2 é para permitir o avanço nas habilidades do próprio ano série, como, por exemplo, as habilidades que serão essenciais para desenvolver o percurso do 4º bimestre. A terceira situação é para preparar o estudante para o ano série seguinte. Dada a importância do entrelaçamento, os diferentes materiais, eles estão articulados ao currículo, que garantirão as aprendizagens essenciais dos nossos estudantes. As habilidades essenciais, elas são apontadas nas avaliações externas como aquelas habilidades que são fragilizadas. Daí a importância de se ter o programa Recuperação e Aprofundamento. A habilidade suporte, como já foi mencionado, ela corresponde aos avanços do próprio ano série ou de anos séries anteriores. Esse entrelaçamento, ele está articulado ao currículo, ele tem as sequências didáticas das atividades com os materiais regulares, que é o caderno Aprender Sempre, são os livros didáticos, entre os materiais que são oferecidos pela secretaria. O entrelaçamento, por exemplo, aqui da sequência de atividade 3, que é da primeira série do ensino médio de matemática, eu vou pedir, por gentileza, para que o Carlos faça a explanação para nós. Claro, vamos lá então falar um pouquinho sobre o entrelaçamento da primeira série do ensino médio. A habilidade essencial é saber construir polígonos regulares e reconhecer as suas propriedades fundamentais. Os polígonos regulares, as propriedades, são as relações métricas do triângulo. E saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema de pavimentação de superfície. Então, quando ele fala pavimentação de superfície, é quando o professor ou o livro didático ou a situação, o problema, ela te traz uma relação de, por exemplo, uma rua, uma subida ou uma calçada que talvez tenha uma necessidade de uma subida ou uma casa que aparece de uma forma triangular. Então, nesse caso aqui, o currículo vigente do ensino médio, da primeira série do ensino médio, ele traz essa referência também, trabalhar os polígonos regulares. Só que o objeto de conhecimento, que era o antigo conteúdo que nós falávamos, é os polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. As habilidades de suporte são EF, habilidade do ensino fundamental, do 7º ano, matemática, e a habilidade 27, que é calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas a construções de mosaico e ladrilhamento,
conforme eu disse, fazendo algumas construções, ou de forma de mosaico ou ladrilhamento, que é a questão da pavimentação. A relação com o material regular são algumas atividades dessas habilidades que encontram-se no Caderno Volume 4, 2020, do São Paulo Faz Escola, da primeira série do ensino médio do currículo oficial vigente ainda, aquele caderno preto e vermelho ainda que está em vigência. Agora nós temos aqui o entrelaçamento também do 9º ano, dos anos finais de língua portuguesa. A Silvana vai fazer a explanação para nós. A habilidade de suporte que é encontrada no ensino fundamental do 8º e 9º ano do componente em língua portuguesa, habilidade 15, ela nos traz que utilizar nos debates operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia, de diálogo com a tese do outro. Podemos exemplificar seminários, podemos exemplificar a utilização de debates, organizar a sala com um grupo sendo a defesa, o outro grupo sendo a acusação, para que o aluno, para que o estudante, ele tenha os argumentos para defender a ideia proposta no diálogo com o outro, na interação com o outro. O objeto do conhecimento é acerca do estilo, e a relação com o material regular está contemplada no currículo São Paulo Faz Escola, que é do 9º ano, volume 2, da situação de aprendizagem 2, e traz os gêneros publicitários. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os vídeos disparadores. Esses vídeos disparadores foram feitas 3 ondas em todas as 92 diretorias. Cada diretoria ficou responsável por uma série ou ano para a identificação de pelo menos 3 professores de determinada área para gravar algumas videoaulas. Na nossa diretoria do Ensino Leste 2, nós tivemos a indicação para professor de matemática do 8º ano. Porém, nós, com a indicação e análise, nós conseguimos a identificação e a indicação e a elaboração também de algumas videoaulas que ele já está desenvolvendo. É o nosso professor conhecido da rede também, é o professor Oswaldo Amaral. Ele está gravando as videoaulas do 8º ano. Ele é professor da escola Clóvis René Calabrese. Em breve vocês verão as videoaulas que ele está também nos auxiliando nas aulas de matemática. E também tem outras áreas de outros professores também, outras vídeos disparadores de outros professores também de toda a rede. Então, uma construção da rede, convidando também todos os professores para articular e auxiliar o nosso trabalho. Os objetivos são valorizar e disseminar as práticas pedagógicas dos professores da rede estadual e promover o engajamento e a identificação da rede com material formativo. Aqui é uma chamada, um exemplo aqui de uma chamada de um vídeo disparador de uma professora de língua portuguesa. Em breve nós vamos ter acesso a todos os links. Creio que no próximo encontro nós já teremos esses acessos. Obrigado. Silvana? Agradecemos a participação de toda a equipe escolar. Estamos a apoiá-los no que estiver a nossa competência, a nossa governabilidade. Iremos potencializar esse novo trabalho do Aprender Sempre. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professor, professora, coordenador. Na próxima semana a gente se encontra. Até mais.